Substituições trigonométricas. O método da substituição trigonométrica vai servir para resolver integrais que envolvam um desses três tipos de radicais, né? Raiz de a2 menos x2, raiz de a2 mais x2 ou raiz de x2 menos a2. Nós vamos usar uma substituição chamada substituição trigonométrica dependendo do tipo de radical de um desses três tipos, né? Então, uma substituição do tipo x igual a seno de θ, ou x igual a tangente de θ, ou x igual a secante de θ, dependendo do tipo de integral, né, que contiver um desses tipos de raízes. Então, vamos ver já um exemplo. A integral é do primeiro tipo, né? A integral o integrando é uma função 1 sobre x ao quadrado, raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado dx. Então, essa integral do primeiro tipo, ela envolve uma expressão raiz quadrada de 2 ao quadrado, né, que é o 4, menos x ao quadrado. Então, a mudança de variável que nós vamos usar é x igual a seno de θ, ou a aqui é igual a 2. Então, nós vamos usar a mudança de variável x igual a 2 seno de θ, onde θ está variando entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Neste caso, então, dx, a derivada de 2 seno de θ, duas vezes o cosseno de θ, né, multiplicado por dθ. Então, fazendo a mudança de variável para a variável θ, temos aí a seguinte integral. O termo dx fica substituído então por 2 cosseno de θ dθ. O x ao quadrado é 2 vezes o seno de θ ao quadrado. E a raiz de 4 menos 2 seno de θ ao quadrado. A raiz de 4 menos x2 fica a raiz de 4 menos 2 vezes o seno de θ ao quadrado. Então, vamos tentar agora simplificar a expressão, como diz lá na primeira linha, né? Essa expressão a2 menos x2, ela deve simplificar para a expressão a2 vezes cosseno ao quadrado de θ, ou seja, no nosso caso, para 2 ao quadrado, que é 4, cosseno ao quadrado de θ. Vamos ver logo como fazer isso. Então, lá no numerador eu tenho a mesma coisa, 2 cosseno de θ, ali o quadrado de 2 vezes o seno de θ é 4 vezes o seno ao quadrado de θ, e a raiz quadrada eu tenho lá, já calculando o quadrado, é 4 menos 4 seno ao quadrado de θ, já coloquei o 4 em evidência, né? Então agora extraio a raiz quadrada de 4, que é 2, né? E uso o fato que 1 menos o seno ao quadrado de θ é cosseno ao quadrado de θ. Então eu tenho ali o 2 já foi simplificado, né? Eu coloquei lá para fora, o raiz quadrada de 4 já simplifiquei com o numerador, coloquei 1/4 ali para fora, como constante, então eu fico com cosseno de θ sobre seno quadrado de θ, e agora dentro da raiz quadrada eu tenho apenas cosseno ao quadrado, né? Raiz quadrada então do cosseno ao quadrado. Isso, então, a raiz quadrada do cosseno ao quadrado, esse é um módulo do cosseno, né? Então, eu tenho a integral fica reduzida, então, a 1/4, essa constante, vezes a integral de cosseno de θ sobre o seno ao quadrado de θ, vezes o módulo do cosseno. O módulo do cosseno, então, é a raiz quadrada do cosseno ao quadrado. Mas agora vamos lembrar que o nosso θ está entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, o nosso ângulo está no quarto ou no primeiro quadrante, onde o cosseno é positivo, né? Cosseno de θ, nesse caso, é maior ou igual a zero. Nesse caso, então, o módulo do cosseno é simplesmente igual ao cosseno de θ. E agora eu posso simplesmente simplificar cosseno de θ com cosseno de θ, e fica 1/4 da integral de 1 sobre seno ao quadrado de θ dθ. Mas o seno, 1 sobre o seno é cossecante, então 1 sobre o seno ao quadrado é cossecante ao quadrado de θ. E essa integral é fácil de resolver, né? Essa é menos a cotangente de θ, né? Porque a derivada da cotangente é menos a cossecante ao quadrado. Multiplicado pela constante 1/4, então eu tenho menos cotangente de θ sobre 4,
mais a constante de integração C, o que resolve o problema na variável θ, né? Mas a variável do problema é x, então agora nós deveremos voltar para a variável x. Então, até o presente momento, nós temos que a integral que foi nos dado para calcular, né, 1 sobre x ao quadrado vezes a raiz de 4 menos x2, ela é expressa como função de θ, através da mudança de variável x igual a 2 seno de θ, para θ entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Essa integral, então, ela é expressa na variável θ como menos a cotangente de θ sobre 4 mais uma constante arbitrária. Então ela foi resolvida na variável θ e agora nós temos que voltar para a variável x. Se x é igual a 2 seno de θ, é porque seno de θ é igual a x sobre 2 e, portanto, θ é o arcosseno de x sobre 2, já que θ é um ângulo entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, se o seno de θ é igual a x sobre 2 e θ está entre menos π sobre 2 e π sobre 2, então θ é o arcosseno de x sobre 2. Então, nós poderemos expressar a nossa resposta assim. Então, menos a cotangente do arcosseno de x sobre 2 sobre 4 mais a constante arbitrária c. Mas a resposta está correta, né? Mas nós podemos fazer algo melhor do que isso, né? Simplificar essa expressão, uma expressão bem mais simples envolvendo x. Então, o plano agora é expressar a cotangente do arcosseno de x sobre 2 numa expressão mais simples do que essa. Então, nós vamos voltar então à nossa mudança de variável que foi feita. X é igual a 2 seno de θ. Essa foi a mudança de variável, né? Bem, se x é igual a 2 seno de θ, então seno de θ é igual a x sobre 2. Eu vou construir aqui um triângulo retângulo que retrate essa identidade, que o seno de θ é igual a x sobre 2. Chamei de θ aquele ângulo, a hipotenusa do triângulo é 2. Então o cateto oposto deve ser x, porque o seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa, e o seno de θ então deve ser x sobre 2. Então esse triângulo foi construído de acordo com a relação seno de θ igual a x sobre 2, justamente para espelhar essa relação. Mas o nosso objetivo, a nossa integral, está expressa em termos da cotangente de θ, né? Então eu preciso expressar a cotangente de θ como função de x. A cotangente de θ como função de x, né? Então, se eu chamar de y o outro cateto do triângulo retângulo, a tangente de θ é x sobre y e a cotangente de θ é y sobre x. Então, se eu conseguir expressar y como função de x, estaremos prontos, né? Porque aí teria a cotangente de θ é y sobre x. Mas isso é fácil, porque estamos num triângulo retângulo, vamos ao teorema de Pitágoras, né? Que y ao quadrado mais x ao quadrado é igual ao quadrado da hipotenusa, então que é 2 ao quadrado, que é 4. Logo, y é igual à raiz de 4 menos x2, né? Que é justamente a raiz quadrada de 4 menos x2 que apareceu lá na função que estamos tentando integrar. Então ela voltou a aparecer aqui, e ao invés de y, eu escrevo raiz quadrada de 4 menos x2. E agora eu posso expressar através desse triângulo a minha função cotangente de θ. Cotangente de θ é o cateto adjacente sobre o cateto oposto. Então é raiz de 4 menos x2 sobre x. E isso é que eu vou usar ali naquela expressão. Então eu vou substituir a cotangente de θ por raiz de 4 menos x2 para expressar então a resposta final. Agora sim, numa expressão bem mais simples, né? A nossa integral é calculada assim, então menos 1/4 vezes a raiz quadrada de 4 menos x2 sobre x mais a constante de integração c. Mais um exemplo, vamos encontrar a área da elipse x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então a equação da elipse x quadrado sobre a2 mais y quadrado sobre b2 igual a 1, né, eu posso isolar
a variável y, né? Então, y ao quadrado sobre b quadrado é 1 menos x2 sobre a2, e tirando a raiz quadrada, então eu tenho que y sobre b igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos x2 sobre a. Então, multiplicando ali por b e escrevendo aquela expressão do radicando, né, na forma a2 menos x2 sobre a2, e já colocando a raiz quadrada de a2 lá para fora, que é a, então eu tenho y igual a mais ou menos b sobre a vezes a raiz de a2 menos x2. Então o que eu fiz ali na equação da elipse foi isolar o y, né, e reescrever a expressão do radical aí para ficar na expressão que nós vamos usar, né, que é a expressão raiz de a2 menos x2. Né? Nós estamos lidando com integrações que envolvam essas funções. A parte superior da elipse, eu pego então o sinal de mais ali, a parte inferior seria o sinal, com o sinal de menos, né? Já que a equação da elipse não é uma equação de uma função, não é o gráfico de uma função, sim de duas. A parte superior, sim, é o gráfico de uma função, e nós vamos ali usar só a integração de 0 até a. Eu vou calcular a área de 1/4 da elipse, né? Então, a área de 1/4 da elipse seria, então, a integral de 0 até a da função b sobre a raiz de a2 menos x2. Então, temos que calcular a integral definida de 0 até a de b sobre a vezes a raiz quadrada de a2 menos x2. Como o integrando envolve a expressão raiz quadrada de a2 menos x2, nós vamos fazer a mudança de variável, como no item anterior, x igual a seno de θ. Dessa forma, dx é a derivada de a seno de θ, que é a cosseno de θ dθ. Limites de integração, né? Nesse caso aqui, o θ, né? Como o θ é o ângulo entre menos π sobre 2 e π sobre 2, o θ também, em função de x, é o arcosseno de x sobre a. Vamos para os limites de integração. O limite de integração inferior ali é 0. Se x é 0, o θ é o arcosseno de 0 sobre a. Então, o arcosseno de 0, que é 0. Se x é igual a o θ é o arcosseno de a sobre a, ou seja, o arcosseno de 1. É o arco cujo seno é 1, isso então é π sobre 2. Então, limites de integração, 0 e π sobre 2. Então, a integral ali na variável θ, já colocando a constante b sobre ela para fora, fica b sobre a vezes a integral de 0 até π sobre 2, vezes a raiz de a2 menos o x quadrado, já que o x é a seno de θ, x quadrado é a2 seno ao quadrado de θ, vezes o termo dx, que é a vezes cosseno de θ dθ. Então, o termo da raiz nós vamos simplificar, já colocar o a ao quadrado em evidência, né? Fica, já simplificando, eu simplifiquei ali também o a, aquele a que aparece lá, a constante a que aparece dentro da integral com o denominador da fração b sobre a, né, que está fora da integral. Então fica simplesmente b vezes a integral de 0 a π sobre 2. Coloquei a raiz de a2 vezes 1 menos seno ao quadrado. Já coloquei o termo a quadrado em evidência. Agora eu vou substituir o 1 menos o seno ao quadrado por cosseno ao quadrado e já tirar a raiz quadrada de a ao quadrado, que é a. Então, já colocando lá para fora, constante a vezes b vezes a raiz vezes a integral de 0 a π sobre 2 da raiz quadrada do cosseno ao quadrado de θ vezes o cosseno de θ dθ. A raiz do cosseno é o cosseno, né? Então ficou com cosseno vezes cosseno. Então a raiz do cosseno ao quadrado de θ é o cosseno de θ, multiplicado pelo cosseno fica cosseno ao quadrado. Então a área de 1/4 de elipse, né, com a equação x2 sobre a2 mais y2 sobre a2 igual a 1. Então semi-eixo maior a e semi-eixo menor b, é a vezes b vezes a integral de 0 a π sobre 2 do cosseno ao quadrado de θ dθ. Então nós temos que integrar essa função trigonométrica, ao quadrado de um cosseno. Já sabemos como fazer, então nesse caso, cosseno ao quadrado é integrado da seguinte forma: usamos essa identidade
cosseno ao quadrado de θ igual a 1 meio vezes 1 mais cosseno de 2θ. Então, ao invés de cosseno ao quadrado, escrevemos 1 meio, 1 mais, que multiplica 1 mais cosseno de 2θ. E agora essa fácil de integrar, né? Então usamos o teorema fundamental do cálculo, já botamos a constante 2 lá para fora, então eu vou ter a vezes b sobre 2, então a antiderivada de 1 na variável θ é θ, antiderivada do cosseno de 2θ é o seno de 2θ sobre 2, né? Então dentro do colchete ali eu tenho a antiderivada de 1 mais cosseno de 2θ, a menos de uma constante, né? Eu tomo a constante como sendo zero. Aí, com uma integral de 0 a π sobre 2, eu faço θ igual a π sobre 2, depois faço θ igual a 0 e subtraio. Ao fazer isso, então, obtemos AB sobre 2, e aquela expressão no colchete ali é simplesmente π sobre 2 menos 0. Então, temos que a área de 1/4 de elipse é π vezes A vezes B sobre 4. Logo, a área da elipse é π vezes A vezes B. Então, a área de uma elipse é o produto de π pelo produto dos seus semieixos. Caso especial, onde A é igual a B, né? Se A é igual a B, então a elipse se transforma num círculo. Então, a equação, neste caso, a área do círculo seria simplesmente fazer A igual a B na área da elipse. Então, é π vezes A ao quadrado. Então, o círculo de raio A tem área π vezes área ao quadrado, que é a forma conhecida da geometria aqui. Então, finalmente conseguimos demonstrar usando então a integração, né, e a mudança de variável, a substituição trigonométrica. Vamos a mais um exemplo, agora um outro tipo de raiz quadrada, outro tipo de integral envolvendo agora a raiz quadrada de x² mais 25. 25 é o 5 ao quadrado, então essa integral de 1 sobre x2, raiz quadrada de x2 mais 5 ao quadrado, se encaixa então naquele segundo tipo, né? É uma integral então de A2 mais x2, onde A igual a 5. Ali está então na substituição a ser feita, x igual a tangente de θ, no nosso caso 5 vezes tangente de θ, θ um ângulo entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então depois nós temos que simplificar a expressão que está lá no radicando, que é x2 mais 25, no nosso caso, que é no caso geral A2 mais x2, ela deve simplificar para A quadrado secante ao quadrado. Vamos ver como fazer isso. Então, vamos fazer a mudança de variável x igual a 5 tangente de θ. Nesse caso, dx é a derivada em relação a θ de 5 vezes tangente de θ vezes dθ. A derivada é 5 vezes a derivada da tangente, que é secante ao quadrado. Então, dx é 5 vezes secante ao quadrado de θ dθ. O nosso ângulo θ está entre menos π sobre 2 e π sobre 2, então no quarto ou primeiro quadrante. E já que θ está entre menos π sobre 2 e π sobre 2 e x é igual a 5 vezes a tangente de θ, porque a tangente de θ é x sobre 5 e logo θ é o arco tangente de x sobre 5. Vamos fazer a mudança de variável, vamos passar para a variável θ. Então o dx lá fica 5 vezes secante ao quadrado de θ dθ. O denominador, o x², fica apenas 5 vezes a tangente de θ ao quadrado. E aquela raiz quadrada lá, então, fica a raiz quadrada de x2, que é 5 vezes a tangente de θ ao quadrado, ou seja, 25 tangente ao quadrado de θ mais 25. Então, já colocando ali 25 em evidência, eu fiz ali quadrado 5 tangente de θ ao quadrado, fica 25 no denominador e um 5 no numerador, já foi cancelado, já coloquei lá para fora um quinto, então fico com no numerador eu tenho secante ao quadrado de θ e no denominador tangente ao quadrado de θ, e aquela raiz, então fica a raiz de 25 vezes a tangente ao quadrado de θ mais 1. Então agora é a hora de usar a identidade trigonométrica, secante ao quadrado de θ igual a tangente ao quadrado de θ mais 1.
É isso que nós fazemos, além de extrair a raiz quadrada de 25, que é 5, e já colocar essa constante 1/5 lá para fora, multiplicada pelo outro 1/5, é 1 sobre 25. Então, integral de secante ao quadrado sobre tangente ao quadrado, e a raiz, então fica só a raiz de secante ao quadrado. Isso então vai dar a raiz de secante ao quadrado, é o módulo da secante ao quadrado, mas como θ está entre menos π sobre 2 e π sobre 2, o cosseno de θ é positivo, consequentemente a secante de θ, que é 1 sobre cosseno, também é positivo, logo o módulo da secante é igual a secante. Então, neste caso, a integral vai ficar 1 sobre 25, integral então de secante ao quadrado sobre tangente ao quadrado vezes secante de θ dθ. Então, simplificando, ficamos com 1/25, integral de secante de θ sobre tangente de θ ao quadrado, e essa é a integral que devemos resolver na variável θ. Então, 1 sobre 25, integral da secante de θ sobre a tangente de θ ao quadrado. Vamos transformar tudo em senos e cossenos. Então, a secante de θ, que aparece no numerador, é 1 sobre o cosseno de θ, enquanto que a tangente ao quadrado de θ, que aparece no denominador, é a seno de θ ao quadrado sobre cosseno de θ ao quadrado. Então, simplificando, 1/25 vezes a integral de cosseno de θ sobre o seno de θ ao quadrado. Note que a derivada do seno é exatamente cosseno. Então, se eu fizer u igual a seno de θ, então du é o termo que aparece no denominador, que é cosseno de θ dθ. Então, essa integral aí na variável u é 1/25, integral de 1 sobre u quadrado, ou u na menos 2, né? Que então é menos 1 sobre 25 vezes u na menos 1, que é menos 1 sobre 25 vezes u, né, mais a constante c. Então, na variável u está resolvida. Na variável θ, só usar que u é seno de θ, então fica menos 1 sobre 25 seno de θ mais a constante de integração, c. Então, agora é voltar para a variável x e não apenas escrever seno do arco tangente de x sobre 5. Nós vamos simplificar essa expressão de uma maneira mais eficiente, que envolva o radical que apareceu originalmente na integral, que é a raiz de x2 mais 25. Para isso, nós vamos lembrar que a mudança de variável que foi feita é x igual a 5 tangente de θ, logo a tangente de θ é igual a x sobre 5. Então, agora eu vou construir um triângulo retângulo que retrate essa identidade. O ângulo θ está ali, então, num triângulo retângulo, a tangente de θ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, se eu chamar de x, o cateto oposto a θ, e 5, colocar o valor 5, o cateto adjacente a θ, então, e chamar de y a hipotenusa, a ideia aí é calcular seno de θ em função de x. Mas o seno, porque o seno de θ é o que eu preciso ali, porque a minha integral ela foi expressa como sendo a solução dela, né, é menos 1 sobre 25 seno de θ mais a constante c. Então, a ideia é expressar o seno de θ como função de x. Mas o seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa, então seria x sobre y. Então, vamos expressar y como função de x, e isso é fácil porque estamos num triângulo retângulo. A hipotenusa do triângulo é y, os outros catetos são x e 5. Então, 5 ao quadrado mais x ao quadrado igual a quadrado de y pelo teorema de Pitágoras. Então, isolando y, fica y igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 25. Note que é a mesma raiz quadrada que apareceu lá na integral. Então, a hipotenusa do triângulo ali fica raiz quadrada de x2 mais 25, e agora é fácil de escrever seno de θ em função de x, é o cateto oposto, que é x, dividido pela hipotenusa, que é raiz de x2 mais 25. Então, seno de θ é x sobre raiz de x2
mais 25. Então, substituindo ali naquela expressão o seno de θ por x sobre raiz de x2 mais 25, temos aí a resposta final para a nossa integral, menos a raiz de x2 mais 25 sobre 25x mais uma constante arbitrária c. Neste próximo exemplo, vamos calcular então a integral da expressão raiz de x2 menos 25 sobre x dx, supondo que x é maior ou igual que 5. Então essa é uma integral que envolve a raiz quadrada de x2 menos 5 ao quadrado. É uma integral, então, que envolve uma expressão do tipo raiz de x2 menos a2, onde a é igual a 5, então a mudança de variável, então é daquela do terceiro tipo ali, né? A mudança de variável que deve ser feita é x igual a vezes secante de θ, no nosso caso a igual a 5, então x igual a 5 vezes a secante de θ. Como estamos considerando essa integral só no caso de x maior ou igual que 5, então eu estou no caso ali na terceira linha de x maior ou igual que a. Então θ é um ângulo entre 0 e π sobre 2. Então essa é a mudança de variável que vamos usar. X igual a secante de θ, θ entre 0 e π sobre 2. Então vamos fazer isso. Então temos a integral de raiz quadrada de x2 menos 25 sobre x dx, vamos fazer x igual a 5 secante de θ, θ um ângulo entre 0 e π sobre 2. Neste caso, se x é igual a 5 secante de θ, vamos derivar a expressão 5 vezes secante de θ, que é 5 vezes secante de θ vezes tangente de θ. Então dx é 5 vezes secante de θ vezes tangente de θ dθ. O ângulo θ é o arco secante de x sobre 5, já que secante de θ é x sobre 5, né, da mudança de variável, diz que é x igual a 5 secante de θ, então secante de θ é x sobre 5, logo θ é o arco secante de x sobre 5. Então, mudando tudo para θ, x quadrado, então, é 25 vezes secante ao quadrado de θ, menos 25 lá dentro da raiz quadrada, aquele termo dx é 5 vezes secante de θ vezes tangente de θ dθ, e o denominador, que era x, fica então na forma 5 secante de θ. Então já posso simplificar 5 secante de θ com 5 secante de θ lá no denominador, né? E já colocando em evidência ali o 25, então fica a integral da raiz quadrada de 25 vezes a secante ao quadrado de θ menos 1 vezes a tangente de θ dθ. Vou usar que a secante ao quadrado de θ menos 1 é a tangente ao quadrado de θ, já vou extrair a raiz quadrada de 25, já colocar lá para fora o 5, né, constante. Fica então 5 vezes a integral da raiz quadrada de tangente ao quadrado de θ dθ. Como θ está entre 0 e π sobre 2, a tangente ao quadrado, a tangente é positiva, então a tangente, raiz quadrada de tangente ao quadrado, que é o módulo da tangente, vai ficar apenas tangente. Então eu fico com 5 vezes a integral da tangente ao quadrado de θ. Agora, para resolver a integral da tangente ao quadrado de θ, eu uso mais uma vez a identidade secante ao quadrado de θ menos 1 igual a tangente ao quadrado de θ. Então eu transformo essa integral numa integral que vai envolver a secante ao quadrado de θ, e essa é fácil, né? Porque a derivada da tangente de θ é a secante ao quadrado de θ. Então, a integral da secante ao quadrado de θ menos 1 é tangente de θ menos θ. Então, eu fico com 5 vezes tangente de θ menos 5θ mais c. Então, na variável θ, a integral está resolvida. Então, agora eu vou voltar para a variável x e escrever o θ, eu sei que vai ser o arco tangente, né? O arco secante de x sobre 5. Mas vamos escrever, a ideia agora é expressar a expressão tangente de θ, que aparece ali na primeira parcela da resposta, né? Como uma função de x, né? E uma função simples que vai envolver o radical que aparece lá no integrando, né? A raiz de x2 menos 25.
Então eu vou pegar a mudança de variável, né, que foi feita, x igual a 5 secante de θ. Eu vou escrever então que a secante de θ é igual a x sobre 5. Secante é 1 sobre o cosseno, então o cosseno de θ é 5 sobre x. Então agora eu vou pegar construir esse triângulo retângulo que retrate essa identidade, né? Que espelhe exatamente essa relação, que o cosseno de θ deve ser 5 sobre x, onde θ é aquele ângulo ali. Logo, se eu chamar de x o cateto adjacente, perdão, 5 o cateto adjacente e x a hipotenusa, então o cosseno de θ, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, é 5 sobre x. Então está aí o triângulo retângulo que retrata essa identidade. Eu preciso obter uma expressão para tangente de θ. Então eu preciso obter o cateto oposto ao ângulo θ, já que a tangente de θ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então a tangente de θ é y sobre 5. Mas só que o y tem que escrever em função de x. Mas isso é fácil, já que estamos no triângulo retângulo. Hipotenusa x, cateto y e o outro 5, então 5 ao quadrado mais y ao quadrado igual a x ao quadrado. Então o teorema de Pitágoras foi aplicado, isolando y, eu tenho y igual a raiz de x2 menos 25, que é exatamente lá a raiz que apareceu lá na integral, né, no integrando da função que estamos tentando resolver. Então, o y é a raiz de x2 menos 25. O que eu quero é a tangente de θ. Então, a tangente de θ é raiz de x2 menos 25, né, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né, que é 5. Então, tangente de θ é igual a raiz de x2 menos 25 sobre 5. Então agora posso substituir a tangente de θ por esse termo e também substituir θ por arco secante de x sobre 5. Então, fazendo isso, obtemos então tá aí a nossa resposta. Vamos simplificar 5 ali do numerador com o denominador. E está aí a resposta final, raiz quadrada de x2 menos 25 menos 5 vezes o arco secante de x sobre 5 mais a constante de integração c. Integrais envolvendo a expressão ax² mais bx mais c. Integrais envolvendo expressões desse tipo, nós vamos usar a técnica chamada técnica do completamento do quadrado e depois uma substituição apropriada. Então eu vou pegar aí o denominador, né, que é onde aparece então a expressão quadrática, e nós vamos completar o quadrado, ou seja, nós vamos escrever ele como um quadrado, né? X² mais 2x mais 2, eu posso escrever assim como x² mais 2x mais 1 mais 1. Aqui, então, escrevendo o 2 como 1 mais 1 e já agrupando um dos termos 1 com o termo x2 mais 2x. Então, por quê? Porque x2 mais 2x mais 1 é precisamente x mais 1 ao quadrado. Então, a expressão x2 mais 2x mais 2 pode ser expressa então como x mais 1 ao quadrado mais 1. Aí está. Essa é a técnica do completamento do quadrado. Então, agora eu simplesmente substituo o x² mais 2x mais 2 por x mais 1 ao quadrado mais 1. Então, agora é fazer a mudança de variável u igual a x mais 1, porque aí o denominador vai se parecer com o termo u ao quadrado mais 1. Então, se u é igual a x mais 1, o x é u menos 1. Além disso, du dx é derivada de x mais 1, que é o 1. Logo, du é igual a dx. Então, o termo x é 1 menos 1, o termo dx é igual a du, e ali no denominador eu vou ter u ao quadrado mais 1. Então, na integral, na variável u, ela fica expressa assim, integral de u menos 1 sobre u quadrado mais 1 sobre 2. Então, nisso eu posso escrever então como a integral de u separar, né? Vamos separar em duas integrais.
a integral de u sobre 1 mais u2 menos a integral de 1 sobre 1 mais u2 du. E vamos resolver as duas separadamente. Então, em verde, a integral de u sobre 1 mais u quadrado du, podemos resolver com uma simples substituição y igual a 1 mais u quadrado, que é o denominador, porque o termo dy é igual a 2, a derivada de u quadrado, que é 2u, vezes du. Assim, o du, em termos de dy, fica 1 meio vezes dy. Então, o numerador lá, o du, é simplesmente 1 meio vezes dy, enquanto o denominador 1 mais u2 fica simplesmente igual a y. Então, isso me dá 1 meio vezes dy sobre y, colocando a constante lá para fora, fica 1 meio vezes a integral de 1 sobre y dy, que é o logaritmo do módulo de y mais c, então multiplicado pela constante 1 meio. Como y é igual a 1 mais u quadrado, então temos 1 meio vezes o logaritmo do módulo de 1 mais u quadrado mais c. A expressão 1 mais u ao quadrado é sempre positiva, na verdade sempre maior ou igual que 1, né? Já que tem o quadrado que é maior ou igual que 0 e somado a 1 dá sempre maior ou igual que 1, de qualquer forma positivo, então eu não preciso das barras do valor absoluto, né? Basta eu considerar então o termo 1 mais u quadrado. Então retirei as barras do módulo ali, então essa resposta para a primeira integral em verde é 1 meio vezes o logaritmo de 1 mais u quadrado mais c. Né? E o termo, voltando então para x, né, já que o u é igual a x mais 1, então se u é igual a x mais 1, eu vou ter 1 mais x mais 1 ao quadrado, que foi feito ali do completamento do quadrado, isso é igual à expressão quadrática original, que é x2 mais 2x mais 2. Então está ali a resposta, 1 meio vezes logaritmo de x quadrado mais 2x mais 2. A outra integral, a integral de 1 sobre 1 mais u quadrado, essa é direto, né, das fórmulas de integração, esse é o arco tangente de u. Então, como u é x mais 1, então isso é o arco tangente de x mais 1 mais uma constante de integração c. Então, agora eu posso usar que a integral ali em verde é 1 meio vezes logaritmo de x2 mais 2x mais 2, estou desprezando a constante por um momento, e agora a outra integral é arco tangente de x mais 1, e agora posso adicionar a constante de integração, porque essa é a resposta final.